voltando. Assim diz o Deus de Israel acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentaste, e não as visitaste, e eis que eu visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Glória a Deus. Você quer discernir qual é o pastor verdadeiro ou o pastor falso? Isso é fácil. Mateus, capítulo 15, do versículo 18 ao 20. Aqui você vai ter um discernimento no que é esses tais pastores andam meditando. O mundo está no coração desses pastores. E segundo algumas pessoas falam, a pessoa só fala do que o coração está cheio. Isso aí é verdadeiramente verídico e é bíblico. Isso. O pastor falso, o falso pastor, ele vai para a igreja, em vez de falar da Bíblia, ele perde tempo para no altar estar falando de futebol. Perde tempo para no altar estar falando de novela, de filme mundano. Eu não tenho o que fazer em casa a não ser ficar se distraindo com o mundo. Porque a função do pastor é se ocupar com oração, com a leitura da Bíblia, com os louvores, se ele for músico, com os instrumentos, trazer o melhor do louvor, receber as revelações e passar a edificação para o povo. Glória a Deus. Mas aquele que está com o mundo no coração, se cumpre sobre eles. Mateus capítulo 15, versículo 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, a morte, os adultérios, a fornicação, a prostituição, o efeminismo, a imoralidade, a abominação, o incesto, a zoofilia, a feitiçaria, o homicídio, a avareza, a inveja, a blasfêmia, os furtos, os falsos testemunhos, as glutonarias, as bebedeiras e as heresias encobertas falsamente no meio da igreja. Glória a Deus. Irmão, que relatório grande, isso é só introdução, irmão, o relatório. Porque se eu fosse pegar tudo, precisaria de muito tempo para falar. Porque eu andei lendo a Bíblia e andei observando a preocupação dos apóstolos de Cristo. Os 11 apóstolos, 12 não, foi só 11. Porque o 12º, que era Judas Iscariote, só pensava em dinheiro, só pensava em vantagem. Estava ali com Jesus, mas o negócio dele era só vantagem. Ele não estava preocupado com as almas, não. Assim, tem um monte de Judas Iscariote no nosso meio. Ele não está preocupado com as almas, está preocupado só com o dinheiro. Mas a Bíblia diz que a pessoa só fala do que o coração está cheio. E Deus sonda a mente e o coração. Por isso que Deus está indignado com os pastores, porque não tem se ocupado com a obra, mas com as coisas do mundo. Glória a Deus. Não, irmão, tem que trabalhar, com certeza, tem que trabalhar, porque a Bíblia diz: do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Mas a Bíblia não te autoriza a se mundanizar. Ser um profissional é uma coisa e ser mundano é outra. Profissional, você estuda, termina o teu primeiro grau, segundo grau, faz a faculdade, vai ao nível superior. Está corretíssimo. Agora, se mundanizar é chegar aqui no altar e perder tempo, falar de futebol, de novela, de filme mundano e estimular o povo a isso. Há uma perdição e uma falta de
sem arrependimento, sem arrependimento. Mas sabe o que é isso? Jeremias, capítulo 50, versículos 6 e 7 diz: as minhas ovelhas perdidas foram meu povo, e os seus pastores a fizeram errar. Para os montes se desviaram, e montes e outeiros andaram, e se esqueceram do seu lugar de repouso, que é a casa do Senhor. E todos os que acharam os devoravam, que são os demônios. As pessoas afastadas da casa do Senhor, afastadas da presença de Deus, os demônios acabam destruindo aquelas pessoas. Só que Deus vai cobrar os sacerdotes, os pastores, que sabem qual é a sua obrigação e tem deixado a sua obrigação de lado. Sabe o que se deve ser feito e não tem fazido aquilo que Deus tem ordenado. O pastor verdadeiro tem que falar isso aqui, ó. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse, sem inventação, nem aumentar e nem diminuir, porque a palavra de Deus é o alimento para a minha alma, para a tua alma, para nossas almas. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aí por isso que dá essas heresias de perdição aí, milagre da ruda, milagre da rosa, milagre do monte de coisa, e o povo acaba caindo nisso. Glória a Deus, aleluia. Fora os que estão blasfemando no caminho da verdade, dizendo que não precisa mais de Jesus e nem da palavra. O milagre está acontecendo. Não acontecendo em nome de quem então? O milagre só acontece em nome de Jesus. A Bíblia diz que em nenhum outro devemos ter esperança no seu nome de Jesus. Devemos estar apercebidos, porque Jesus está voltando. E muitos falsificadores têm se levantado no